O próximo é o Dr. João Batista Mâncio, médico formado pela Faculdade de Medicina da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, em 1981. Ele tem residência em Medicina Preventiva e Social, de 82 a 83, e curso de especialização em Medicina do Trabalho, em 82, também pela Unicamp. Auditor fiscal médico do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego desde 1985. É participante do Grupo Estadual Rural de São Paulo, desde a criação em 2001, representante titular do Ministério do Trabalho e Emprego na Comissão Permanente Nacional Rural, da NR31, desde dezembro de 2007, coordenador da Comissão Permanente Regional Nacional Rural, da NR31, desde junho de 2011. Atualmente, Dr. João Batista Mâncio ocupa o cargo de Gerente Regional do Trabalho e Emprego de Campinas. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer o honroso convite da coordenação do evento. É um prazer estar aqui de novo. E, na pessoa da doutora Edilmundo, cumprimento todas as autoridades e a sua equipe, que certamente trabalhou muito para que a gente conseguisse ter um evento de tanta organização e de tanto sucesso. Indo, então, para a nossa conversa, a NR12 ela se reflete na NR Rural através da NR 31.12. Uma coisa que eu queria chamar inicialmente a atenção para vocês é que o trabalhador rural era e ainda é um discriminado do ponto de vista de legislação. Se a gente for observar a aplicação de normas de saúde e segurança no nosso país, a gente vai ver que, em 1943, você tem o Decreto-Lei 5452, que já tratava de saúde e segurança nesses artigos da CLT, mas a aplicação disso era voltada para o meio urbano e não para o meio rural. A gente só foi ter alguma coisa mais discriminada sobre norma, quer dizer, até então vigia esses artigos da CLT, 154 ao 200, em 1978. Em 1978, o Brasil, então, o Ministério do Trabalho reuniu experts na área de saúde e segurança, e eles produziram, então, 28 normas regulamentadoras que, boa parte delas, continua com o mesmo texto desde então. Em 2015, quantos anos? Vocês fazem aí as contas aí. Faz bastante tempo que nós temos algumas normas que continuam do mesmo jeito, apesar da idade. São normas de aplicação na área urbana. Só em 1973, portanto, 30 anos depois, surgiu a Lei do Rural. E a Lei do Rural, ela só tinha um artigo que tratava lá da parte de saúde e segurança, que é o artigo 13. Nos locais de trabalho rural vão ser observadas as normas de segurança e higiene estabelecidas pelo Ministro do Trabalho e Previdência, que só foi acontecer em 2005, né? Com apenas um reparo em 1988, que nós vamos ver aqui. Com a Constituição de 88, ela trouxe aqui 2 artigos que deveriam ter impactado na questão do rural, que é o artigo 5º, todos são iguais diante da lei sem distinção, e o artigo 7º, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais na redução dos riscos inerentes do trabalho para normas de saúde, higiene e segurança. Muito bem. Mas só em 2005 é que os trabalhadores rurais foram contemplados com uma legislação de saúde e segurança similar àquela que já existia para os urbanos, da portaria de 78. Com um leve parêntese que o ministro do Trabalho, na época da Constituição, pressionado então por essas questões que discriminavam o trabalhador rural, nessa questão de saúde e segurança, ele então editou as chamadas NRR, que são as normas regulamentadoras rurais, que eram só 5. Né? Tratava de disposições gerais, os serviços de prevenção e acidentes especializados, similar ao SESMIT na área urbana,
a CIPA da área rural, os EPIs, e essa sim a única norma mais específica para a atividade rural, que é de agrotóxicos, que nem tinha equivalente na área urbana. Em 2001, foi criada então a Comissão Permanente Nacional Rural, e essa comissão então foi encarregada de produzir uma norma similar àquelas já existentes na área urbana para saúde e segurança. Essa comissão já entrou no espírito tripartite da Convenção da OIT e tinha aí representações de governo, trabalhadores e empregadores. A Organização Internacional do Trabalho funciona dessa forma e, no Brasil, o Ministério do Trabalho trabalha com esse modelo para elaboração e mudança de normas. A primeira reunião dessa comissão ocorreu em 2001 e o trabalho deles terminou em fevereiro de 2004. Mais de 90% dessa norma foi de consenso e uma parte pequena o governo acabou arbitrando. E o item que o governo acabou arbitrando foi o 31.12, que não trata exatamente da segurança de trabalho em máquinas e implementos agrícolas. Em 2005, então, essa norma foi publicada. A rigor, das normas, quando saem, elas saem por consenso, com acordo de todas as partes. O que fez o governo publicar essa norma em 2005, mesmo com uma parte dela ainda não consensada, foi a morte da irmã Dorothy, né, um litígio na área rural, que colocou uma pressão internacional muito grande e o governo, em resposta, acabou publicando a norma como ela já estava definida. A NR31, a gente vai ver, ela traz basicamente as mesmas, uma divisão de capítulos semelhante à portaria de 78, e o que eu coloquei aqui em azul são aqueles itens que são mais específicos da atividade rural, que a gente pode não encontrar equivalente nas normas, naquelas 28 normas urbanas, que hoje já são 36. No item 31.2, nós vamos ter aqui, então, a parte de seguranças de máquinas e implementos, e máquinas automotrizes, correias transportadoras e motosserras. Isso é o que nós tínhamos em 2005 com a publicação da NR31. Aí alguns outros itens dessa norma, só para vocês saberem que existe. Muito bom. Em 2010, a Comissão Permanente Nacional, da qual eu sou coordenador aí, como representante do governo, fez uma revisão da 31.12 e aí sim nós estabelecemos então por consenso e, tão importante quanto isso, nós estabelecemos em conjunto com a 12, foi um trabalho a 4 mãos, não é por acaso que boa parte do que está na 12 está na 31.12, é porque isso foi feito de maneira que uma norma não se confrontasse com a outra, não se incompatibilizasse com a outra. Por conta disso é que você vai ter, então, um casamento muito próximo, muito adequado, entre o que está na 12 e na 31.12. Por que é tão difícil? Por que a gente teve que fazer essas diferenças? Alguns motivos. O primeiro é que o embasamento da lei da 12 é a CLT, é aquela lei da CLT, enquanto que o embasamento da 31 é a lei do rural. Então, são duas leis, a raiz é diferente. Em segundo lugar, porque a NR12 foi pensada muito para o fabricante. Qual que era o objetivo da 12, quando se discutiu muito a 12? É que não adianta a gente tentar consertar as máquinas em termos de segurança depois que elas estão no mercado. Elas têm que sair seguras do fabricante. E isso é um processo, né? Isso é um processo que demora anos. Não está acabado. Ninguém da comissão que participou dessas coisas entende que a redação vai resolver todos os problemas de segurança que estão por aí. Mas se a gente resolver a fonte, nenhuma máquina entra no mercado sem respeitar a legislação, pouco a pouco, mesmo que não se fizesse nada com relação às outras máquinas, elas iriam ser substituídas. Esse foi o raciocínio principal.
Vamos ver aqui a extensão dos danos, né, provocados pela questão dos acidentes. Vocês veem aí que de 1997 a 2013, com a totalidade de mortes por acidentes do trabalho no Brasil, não mudou muito. Aí chegamos aí a 4.000, hoje estamos nas faixas de cerca de 3.000 mortes por ano. Uma outra maneira de ver isso é a taxa por 100.000. Né? Na saúde pública, a gente não usa essa taxa de milhões de horas trabalhadas, a gente usa a taxa de por 100.000 trabalhadores, no caso. E essa taxa aí, vocês veem que de 70 a 79, nos anos 70, ela praticamente se manteve na faixa de 30. Né? O que é muito ou é pouco? Vamos ver. De 1997 até 2013, a gente observa que aquela taxa de 30 baixou aí para 20 e atualmente ela está na faixa de 6 a 7. Dos anos 70, 30 e agora na faixa de 6 a 7, melhoramos muito, aparentemente. Né? Será? Vamos ver como é que está nos países europeus. Na Europa, eles já estão trabalhando aí com faixa de 1 a 2. 1 a 2. Então, nós estamos aí, pelo menos, quase 7 vezes com números maiores do que os europeus. Né? Felizmente, nós temos a Raizen aí, que já conseguiu o índice muito melhor que isso, embora a gente não possa assim, comparar diretamente o índice deles com esse. Né? São fórmulas diferentes de cálculo, mas acredito que eles devem estar nessa faixa europeia aí. Muito bom. Isso mostra que é possível. Com relação a máquinas, qual é o impacto de acidentes por máquinas nessas estatísticas que a gente viu? Nós temos aqui a Previdência, que levantou isso em 2000, a importância das máquinas, 42% dos casos de esmagamento de dedos ou mãos. Né? Aqui a gente tem um gráfico que mostra aí o total de mortes de 2005 a 2007 e a porcentagem dos óbitos relativos a máquinas. Aqui, obviamente, inclui-se o país, né? Não só a questão da área rural. Na série histórica no Ministério da Previdência, a gente vê lá que 30% do total dos acidentes estão relacionados a ferimento de punho e mão, fratura de punho e mão, traumatismo no trabalho com máquinas. E os dados mais recentes, entre 2011 e 2013, excluídos aí os acidentes de trajeto, a gente vai ter dos 220.000 acidentes, 600 óbitos, 13.700 amputações, quase 42.000 fraturas. Em 2013, mais de 10% dos acidentes típicos foram causados por máquinas e equipamentos, e aqui são listadas várias máquinas, cerca de 10 máquinas, que são as mais importantes na obtenção desses números. E o impacto disso, em termos de custo para o Brasil, nós temos aí o sociólogo José Pastore, que traz esses números para a gente de 71 bilhões por ano de custo por conta dos acidentes. E, por outro lado, os dados estatísticos da Previdência nos mostram que de 2008 até 2013, o custo dos acidentes, considerando aí todos os benefícios pagos pela Previdência, somados chegam aí a casa de 60 bilhões. Né? O custo aí da Previdência com acidentes, 75 bilhões por ano, diz o José Pastore. Enfim, são números muito grandes. Na época que o governo está querendo fazer economia, quem sabe seja uma área que a gente possa trabalhar para reduzir essa questão dos acidentes. Do ponto de vista de história de legislação, nós já falamos da CLT, a partir de proteção de máquinas, e aí a gente vai ver que em 1943, o artigo 192 já falava que qualquer máquina tem que ter proteção, né, para você evitar acidentes. Em 1977, então, a Lei 6.514, 30 anos depois, né, daquele artigo da CLT, traz outros artigos falando aqui da questão da prevenção da segurança em máquinas e equipamentos. E esse parágrafo muito importante, para esse parágrafo único é extremamente importante. Veja que ele existe desde 1977. É proibida a fabricação, importação, a venda, a locação, uso de máquinas e equipamentos que não atendam o dispositivo desse artigo. Ou seja, que não tem a segurança. Aí
todo mundo reclama que as nossas NRs são absurdas, 300 e tantos índices, 400 e tantos índices. É vontade do pessoal da área técnica que tenha tanta coisa assim? De jeito nenhum. É um problema da tradição jurídica brasileira. O direito no Brasil está tão positivista que aquilo que não está definitivamente escrito na norma não vale. Se não está escrito que é proibido fazer isso, está dizendo que não é permitido fazer aquilo, cabe-se uma discussão jurídica, e aí argumentos de um lado e de outro vão trazer discussão. Então, é por isso que, quando o pessoal da área técnica vem fazendo essas normas tão extensas, é para tentar tirar a questão da interpretação de um texto de um lado ou de outro. Então, o item no rural que eu cito como exemplo, diz assim: cabe à empresa garantir que o trabalhador acidentado seja atendido e removido para atendimento ao seu problema de acidente. Eu comecei a atuar as empresas porque a gente chegava no campo e perguntava: o que vocês têm aqui para atender um trabalhador, né, setor de cana, por exemplo, que o cara se cortou com um facão. O que é que vocês têm aqui para garantir que esse trabalhador vai receber um primeiro atendimento e ser deslocado para um local onde ele recebe um atendimento melhor? O nosso colega falou quais são os procedimentos de emergência. E aí não tinha nada, não tinha uma maca, não tinha uma caixa de primeiros socorros, não tinha alguém treinado para isso, não tinha um rádio para comunicação, e eu multava. Não é? Mas como a lei disse que ela tinha que garantir que o acidentado tivesse, começou a ter discussão jurídica dos autos de infração e tudo mais, de que a empresa alegava qual foi o acidentado que a empresa deixou de atender. Ora, o espírito do legislador não é garantir, né? Não é garantir que, quando a fiscalização estivesse no local e encontrasse um acidentado no local, é muita coincidência. Né? O espírito do legislador é que a empresa mostrasse que ela tinha condições de cumprir com isso. Só para dar um exemplo de como a questão legal no Brasil é sujeita a essas interpretações, e ela tem que ser muito clara. Não precisaria ter todos esses dispositivos, bastaria cumprir esse. É proibida a fabricação, importação, locação, uso de máquinas que não tenham segurança. Ponto. Não, do ponto de vista técnico, isso é suficiente. A proteção tem que ser fixa, tem que ser aberta, não importa. Isso é um problema de quem fabrica, de quem... Em outra instância que vai ver isso. Norma técnica, internacional, nacional, é que vai dizer como é que é o melhor sistema de segurança para isso. Ok. Então, em 78, foi aprovada aí a NR12, e a NR12 da época, né, já tinha também essa questão da proteção. Em 1994, nós temos a Convenção 119 da OIT, que também falava de proteção de máquinas, e repetia aquela questão: venda, locação, exposição de equipamento que não tenha segurança. A Constituição de 88, no artigo 7º, já falava também da redução dos acidentes. E como é que foi a história da 12? A 12 não nasceu do nada, né? Ela nasceu, como as normas no Brasil, elas têm historicamente uma sucessão de coisas que vão se somando até que a gente chegue à necessidade de uma publicação mais extensa. Então, nós temos aqui essas convenções: a Convenção de Injetora de Plástico, em 95, de São Paulo, o Acordo Tripartite de Cilindros e Massa, em 96, e a Convenção de Prensas Metalúrgicos de São Paulo, em 98, só para algumas que apareceram aí. Em 96, já dentro da Convenção 144, foi criada a Comissão Tripartite Paritária Permanente, CTPP. Essa comissão é uma comissão que funciona no Ministério do Trabalho, como diz, tripartite, e é ela quem estabelece que normas, faz um planejamento de que normas vão ser alteradas, como vão ser alteradas e etc. Aí, em 2004, 2005 até 2009, nós tivemos algumas inclusões naquela NR12 antiga, né? Até que surgiu a necessidade de fazer a revisão da 12, e ela começou nesse processo. Veja que em 2008, né, foi criado um texto base por um grupo de trabalho. Depois ela seguiu esse caminho aí, que é o que segue as normas no Brasil desde então,
que é a avaliação por uma comissão tripartite, consulta pública, volta para essa comissão tripartite, até que, então, a comissão define, essa comissão específica da norma, define qual é o texto da norma, manda para a CTPP, onde ela é novamente rediscutida, e até que vai para a publicação pelo secretário ou pelo ministro. No caso da parte rural, historicamente, começou até antes da discussão da revisão da 12. O Grupo Rural de São Paulo, que existe desde 2001, começou a perceber nas fiscalizações que não adiantava ficar tentando resolver problema de máquina no campo, já que elas saíam todas inseguras. Então, nós começamos a abrir uma discussão que começou com uma vistoria na feira. Nós fomos na maior feira do Brasil de máquinas agrícolas, que é a AgriShow, que acontece em Ribeirão Preto todo ano. Nós fomos lá e, em cima daquele artigo da 12, que fala que não pode fabricar, expor, etc., etc., nós começamos a notificar as empresas para que elas não expusessem mais máquinas que estivessem com que tivesse algum nível de insegurança de acordo com a norma vigente. Isso gerou um interesse das empresas em participar de uma discussão para a revisão de norma. Esse grupo, então, se reuniu com a Fávia e com a ABIMAC durante 2 anos, começou em 2004, 2003, até 2006, a gente construiu um texto de norma, né, para depois ela ser transformada. Na época, ela ficou quietinha durante vários anos, não houve nenhum avanço com relação a essa alteração, até que em 2008, com a comissão que estava discutindo a 12, foi retomado todo esse texto que nós havíamos discutido junto com a Fávia e a ABIMAC. Uma diferença importante com relação porque da 12 a 31.12 é que a 12, como eu disse, se aplica mais a fabricantes, embora ela se aplique a qualquer, por definição, ela se aplica a qualquer setor econômico. Mas a área rural ela tem muitas especificidades. E o produtor, o empregador na área rural, ele é basicamente um consumidor de máquinas e equipamentos. Ele não fabrica, via de regra. De vez em quando adapta alguma coisa, mas via de regra ele é consumidor. Portanto, ele depende do fabricante. O que a gente tem estimulado nas fiscalizações é que quando a empresa entrega máquinas que não atende os dispositivos de equipamento, como o meu colega aqui anterior citou, é que a empresa seja chamada para que cumpra com a sua obrigação de só entregar máquina que atenda o dispositivo legal. Então, precisa começar a ter esse direito do consumidor em cima do fabricante para que a gente consiga deles o maior respeito a essa questão da legislação. Então, o objetivo maior da 12 quanto a 31.12 é nova geração de máquinas, concepção com segurança intrínseca da máquina, a adequação das máquinas existentes. Isso muitas vezes é inviável. Adequar a máquina que existe, como o conceito de produção dela é um conceito já superado, muitas vezes ela não admite mesmo que você consiga estabelecer programa de segurança lá. Mas a gente já tinha isso em ideia, né, que isso poderia acontecer, e a solução é a questão da substituição mesmo. A revisão da 12 começou com toda essa bibliografia, assim como a gente fez com a 31.12, e para quem pensa que esse problema de acidente é coisa recente, alguém consegue ver a data aí? Então, esse pesquisador aí, John Calder, em inglês, em 1899, ele já lançou essa publicação em que ele falava aí dos índices de acidentes. Quase 4 mil mortes em 1988, 80 mil feridos. São os dados parecidos com esses que eu li de 2013. Né? E aqui ele já lançava, então, ideias de proteção de máquina que são conceitos que ainda vigem até hoje, a questão de proteção fixa, por exemplo, que está na foto superior esquerda. E aqui nós temos um manual de proteção de máquinas, que também é de 1914, né? Primeira Guerra Mundial. Aqui
a enciclopédia da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que tem um capítulo grande sobre máquinas, e um desses capítulos fala dos níveis de segurança. Aqui eu vou fazer um parênteses com vocês, que é o seguinte: os níveis de segurança, de proteção, eles podem ser simples e complexos. Eles são classificados em categorias de 1, 2, 3 e 4. Esse é um item que, de fato, para determinadas máquinas, eles têm custo alto. E é uma dificuldade técnica de adoção em máquinas que já não saem de fábrica com eles. Eles justificam essa discussão maior. Mas é uma quantidade de máquinas que precisam desses sensores de segurança, válvulas, dispositivos, etc. São equipamentos de alta tecnologia. É um nicho muito pequeno em relação ao total de máquinas e equipamentos que são vendidos tanto na área urbana quanto na área rural. As tais interfaces de segurança, que elas utilizam conceitos de redundância, diversidade, autoteste. Eu acho que a maioria aqui depois vai sair e vai entrar num carro. Vocês já repararam quando você dá partida, antes da partida, quando você só liga a chave, que acende um monte de luz no painel? Repare da próxima vez que vocês entrarem no carro. Vocês vão ver que acende um monte de luz no painel. E logo depois elas se apagam. O que significa aquelas luzes? É um autoteste. Aquela luz que vai indicar para você que o motor esquentou, ela precisa estar funcionando. Se ela não estiver funcionando, o carro não vai ter como te avisar que esquentou. Se ela queimou ou se tem algum outro problema elétrico. Então, esse é uma das formas de você ter autoteste, que a grande maioria de nós nem sabe utilizar esses recursos. Fica espantado com aquele monte de luz que acende, mas ele está indicando se o airbag está funcionando, se o freio está funcionando, se o óleo de freio está em ordem, se a temperatura... É isso que essas lâmpadas vão te indicar futuramente. E utiliza-se aí mecanismos complexos como esse, que na atividade rural é raro isso acontecer. Só grandes empresas, situações muito especiais, que você vai ter necessidade desses tipos de dispositivos de alta complexidade. São máquinas desse tipo, robôs, prensas gigantescas, cortina de luz, comando bimanual. Alguém já viu comando bimanual na rural? Eu nunca vi. Na atividade rural em si, não do setor agropecuário. Olha a complexidade que tem um simples dispositivo de comando bimanual. Atuação síncrona. Significa que se apertar um botão, você tem 0,5 segundos para apertar o outro. Para que isso? Para evitar burla. Para evitar que eu pegue um peso, ponha no botão e eu passe a atuar com a máquina só com um botão. Se eu apertar aqui em 0,5 segundos e não apertar o outro, ela não vai funcionar. Então, são dispositivos de alto nível de complexidade, mas necessários por conta do alto risco que as máquinas colocam. Códigos da OIT a respeito do assunto, tem esse livreto aí, depois a diretiva da OIT. Tudo isso que eu estou mostrando são elementos que foram utilizados na construção da NR31 e na atual NR12. Lembro a vocês que essa redação da 12 não havia nada similar para o rural nessa época. Ela defasada, mas era o que tinha, e mais para a urbana. E o que está em verde aí é o que permaneceu em termos de capítulo na atual norma. Ela foi acrescentada de todos esses outros capítulos, o que está em azul é o que também está na 31.12. Só aquela que eu falei para vocês que elas são irmãs gêmeas, não univitelínicas. Aqui vocês têm azul o que tem na 31.12. E vejam que a 12 traz um capítulo sobre máquinas e equipamentos para uso agrícola. Por quê? Porque a 12 está voltada para o fabricante e outros usuários. E a 31.12 está voltada para o usuário. Então, nós tínhamos que fazer essas duas normas. É um pouco complicado, mas, enfim, é uma questão legal aí. Outra questão aparece, a norma veio e nós não tivemos prazo para nos adaptar. Na verdade, não é bem assim. Vocês veem que tanto a 12... tem prazos aí de 36 meses, 12, 36, tudo isso foi previsto, foi negociado de forma tripartite.
tem aí os prazos todos, eu estou passando rapidinho, porque só para citar como exemplo. E na 31.12 a mesma coisa. Nós tivemos também os cuidados de colocar prazos de acordo com a complexidade do que estava se colocando. Vou abrir um parênteses aqui com relação a máquinas autopropelidas, que são os tratores, as colhedoras, né, os pulverizadores motorizados. Por quê? Porque tem um equipamento que é fundamental para a segurança no campo, que é chamado de EPC, Estrutura de Proteção de Capotagem. Esse equipamento ele tem que vir acompanhado do cinto de segurança, para ele ser eficiente. Nós usamos aqui o mesmo conceito, que é construído os carros hoje, que vem da Fórmula 1, que é aquela nicho de segurança, a área em que o piloto, mesmo que o carro capote, ele vai sobreviver. É a célula de sobrevivência. Isso quem vai garantir é essa estrutura de proteção, que muitos conhecem como o Santo Antônio, e o cinto de segurança, as duas coisas casadas. Né? Então, esse dispositivo, para que você tenha segurança, o teste de segurança de dispositivo é você tombar o trator. Você não vai fazer isso, o que você vai fazer é jogar um peso, 2 vezes o peso do trator, em cima dele, e ele tem que resistir. Né? Então, uma capotagem em que o impacto pode ser de 2 vezes o peso do trator, e ele vai resistir a esse impacto. Ok? Então, para se garantir isso, a fixação desse sistema não pode ser feita de qualquer lugar, nem de qualquer jeito, nem com qualquer soldinha. Tem que ser feita no próprio chassi do equipamento, de uma maneira que tem uma certa complexidade. Então, na norma, a gente só exigiu isso dos fabricantes a partir de uma determinada data. E só exigiu dos fabricantes que eles colocassem esse equipamento à disposição em tratores antes de 1978, antes de maio de 2008, mas que eles já tinham possibilidade de colocar. E nós deixamos claro que não pode ser feita a instalação desse equipamento, mesmo esses equipamentos que na norma tem obrigação de ter, não pode ser feito na oficina da esquina. Tem que ser feito ou pelo fabricante ou por alguém indicado por ele. Por que isso? Porque não tem nada pior do que a insegurança, do que a sensação de segurança. A pessoa que faz uma adaptação, uma gambiarra, uma segurança, o trabalhador passa a se expor mais. Né? Na construção civil é um exemplo mais fácil. Eu já vi casos de morte de trabalhador que se dá no 9º andar, que você tem um guarda-corpo e um corrimão, que seria segurança coletiva para evitar que ele caísse. Esse guarda-corpo estava mal instalado, o trabalhador apoiou nele e caiu lá de cima. Por quê? Porque ele achou que estava seguro. Então não tem coisa pior do que você colocar um dispositivo de segurança que não é seguro, porque você faz as pessoas acreditarem que estão seguras e ela acaba se expondo mais e o risco passa a ser maior. Então, esse é a questão do tombamento e capotagem de máquinas automotrizes. Quando eu falar máquinas automotrizes, vocês pensem sempre em trator, colhedora, essas máquinas que têm motor e que se movimentam no campo. Né? E aí vocês têm exemplo desse equipamento de capotagem, né? Que vem a capotagem aqui. Não confundam, tem muita gente que pensa que só por ter essa cobertura e essa barra é um equipamento de capotagem. Não, tem que estar escrito ali naquela barra que é um equipamento contra capotagem. Porque muitas vezes o trator, principalmente esses mais antigos, ele até tem essa barra e uma cobertura. Tá? Mas aquilo ali não foi projetado, não foi dimensionado para ser equipamento contra capotagem, simplesmente para sustentar a cobertura. Aqui a comissão tripartite que... depois que a norma é publicada, por isso que a comissão é permanente. Ela é publicada, mas o trabalho da comissão não termina ali. Existe o trabalho da comissão que permanece, essa comissão específica da 12, no caso da minha comissão, a comissão da NR 31, nós continuamos o diálogo, o debate permanente entre as 3 representações. Para quê? Para divulgar a norma e para aperfeiçoar a norma. Vou dar um exemplo para vocês de como é que a gente aperfeiçoa a norma.
Qual que é a diferença entre o texto de cima e o texto de baixo? O texto de cima é o que saiu em 2005. O texto de baixo é o que saiu nessa revisão da 31.12. É vedado em qualquer circunstância o transporte de pessoas em máquinas e equipamentos motorizados. E o texto de baixo, que saiu nessa revisão da 31.12, é vedado o transporte de pessoas em máquinas autopropelidas e seus implementos. Tá? Parecido com o que está lá em cima, exceto pelo termo em qualquer circunstância. E embaixo vem uma exceção. Perceberam a diferença entre uma coisa e outra? Tinha um grande engano nessa primeira parte, nessa norma que saiu em 2005. É vedado em qualquer circunstância o transporte de pessoas em máquinas e equipamentos. Não podia nem operador, não podia ter tratorista, em qualquer circunstância. Isso foi um erro de redação, não era isso que estava na cabeça das pessoas. O que elas queriam é que não se transportasse pessoas de passageiro. Não é? É óbvio que o trator, para funcionar, precisa do operador, a colhedora precisa do operador. Então, vejam que isso aqui aconteceu em 2005 e só foi revisado em 2011. Né? Permaneceu essa bobagem aí. Então, esse é um trabalho relativamente simples, mas muito importante da comissão, que precisa funcionar. Aí vem um relato triste. A bancada dos empregadores, tanto na 12 quanto na 31, resolveu que não vai mais participar de discussão tripartite. Abandonou a discussão da 12, foi lá para o Congresso tentar cancelar a 12, vai cancelar a 12 e vai colocar o quê no lugar? Tá? E na 31 nós temos o mesmo problema. A nossa comissão não funciona desde meados do ano passado, porque a bancada de empregadores disse que não vai mais participar. Então, com isso, melou toda essa política de que você não discuta, não imponha normas, né, seja no Congresso ou seja no Ministério do Trabalho, né, que isso possa ser feito de maneira discutida. É um retrocesso, no meu ver, mas quem sabe a gente supera isso mais adiante. O que é de mais importante na 12 e na 31.12? É isso aqui. Todos os tipos de máquinas e equipamentos novos usadas em todos os setores econômicos. É proibida a fabricação, importação, comercialização, leilão, etc, etc. E o item de baixo, né, as proteções devem integrar as máquinas que equipam. Não podem ser considerados itens opcionais. Segurança não é opcional. A máquina tem que ter da disposição. Era uma tristeza para a gente, no rural, quando a gente fazia fiscalização, de encontrar o trator, que já tinha um cinto de segurança, que já tinha uma estrutura de capotagem que o fabricante oferecia, mas o produtor, o empregador, não comprava porque o preço era outro, era opcional. Né? Assim como era para nós o airbag, o ABS até um tempo atrás. Né? Não era item obrigatório. Um dos primeiros itens, eu só vou exemplificar para vocês itens importantes dessa legislação. Esse é o primeiro. Tem algum problema nessa foto? Vocês encontram aí? Então, não pode ser feita adaptação de equipamento. Fizeram uma adaptação nesse trator, meteram 2 vasilhames de armazenamento de agrotóxicos dos 2 lados, de forma que o tratorista enxerga o quê? Né? Visão de cavalo, né? Viseira. Foi isso que fizeram. Imagina a segurança que tem um equipamento desse, o risco de atropelar alguém, ou o risco do trator despencar ou se chocar, enfim, por falta de visão. É vedar o transporte de pessoas, né, que não sejam projetados para esse fim. Então, essa é uma atividade aí da esquerda, muito comum, plantio de cana, né, era feito antes sem o cinto de segurança, passou a ser feito com o cinto de segurança, hoje a gente não aceita nem isso. Hoje a gente não aceita que o trabalhador seja transportado aí dessa maneira ou de outra. E do lado vocês veem uma outra adaptação tosca, né, são carros em movimento com risco de queda. Vocês viram aí que risco de queda é muito importante no meio rural. Né? Aqui vocês têm a questão de transporte de passageiros. Né? Transporte. Essa foto aqui de cima é uma adubadeira, é uma sequência de plantadeiras, pode ser tanto semente quanto de adubo, enfim.
O que faz isso aqui? Muitas vezes, quando a gente começou a fiscalização do AgriShow lá atrás, todo ano a gente vai, a gente encontrava muito isso aqui, ó, até isso que está embaixo, está vendo a foto eu aí? Eles adaptavam o posto de trabalho nesse local. Mas isso é uma adaptação, não é um posto de segurança seguro, porque esse cara está trabalhando, não pode trabalhar nesse local, não é local de trabalho, porque a máquina está em deslocamento. Mas o trabalhador sobe lá em cima para poder verificar se a semente está caindo, se nenhuma delas entupiu, enfim. Tem umas questões técnicas que o forçam a fazer isso. Essa é uma máquina assassina no estado de São Paulo. Só na nossa região de Campinas, a gente atendeu 6 acidentes fatais. É a forrageira. Essa máquina que está no alto à direita aí de vocês, essa máquina ela traciona, isso serve para milho, para cana, qualquer tipo de planta que você queira fazer a colheita dela, né? Vocês estão vendo na esquerda a colheita do milho. Então, essa máquina ela traciona o material e ela pica esse material e joga o material de um outro lado. O que acontece aqui é que essa máquina ela é para funcionar tracionada pelo trator e não é para ter ninguém perto dela. Assim como qualquer colhedora, não pode ter ninguém na área de trabalho dela. O que o pessoal faz? Você tem uma cana ruim, você tem um milho, o começo de coisa, ele vai lá e corta na mão e começa a alimentar manualmente essa máquina. Aí aquele cilindro engasga, né? E a pessoa vai tentar fazer destravar a máquina manualmente, usa o pé, usa alguma ferramenta e acaba sendo sugado pela máquina, porque ela volta a funcionar, ela está ligada, né? Então ela volta a funcionar, é como você pegar um liquidificador que a lâmina emperrou e você tenta com uma colher, alguma coisa, soltar o que estava ali. A hora que você soltou, ele volta a funcionar. E aí a pessoa é tracionada. E são mortes horríveis, e temos mortes até de menor nessa área. Ali embaixo vocês têm um moinho, esse verde à direita, outra máquina que existe em qualquer tipo de propriedade, se usa para fazer moagem de vários tipos de coisa. E aí vocês estão vendo como tem que ser a proteção nessa máquina. Ela não pode permitir que a mão entre na área de risco. Aqui vocês veem a parte de acionamento das máquinas, que não pode ficar na área perigosa da máquina. Vocês estão vendo aí que colocaram a chave no meio da engrenagem, né? Obviamente não é o lugar para isso. Aí como deveria ser, e na direita vocês veem um item de segurança barato e extremamente importante, que é se você vai fazer uma manutenção da máquina, elétrica, mecânica, e aí vem alguém e liga aquela máquina quando o mecânico, o eletricista está trabalhando nela. Então, com isso aí você evita esse tipo de acidente. Vários tipos de segurança, eu vou ter que voar aqui com vocês. A proteção é sempre uma barreira física, né, que pode ser até uma cortina de luz, mas não deixa de ser uma atividade física. Aí os riscos que a gente tenta prevenir nesses equipamentos, corte, esmagamento, enroscamento, parte elétrica. Vou mostrar fotos para vocês agora, que são ou de fiscalização ou tiradas da feira. Nós vamos nas feiras, voltamos à feira esse ano. Nós multamos 33 empresas esse ano por conta de segurança. A boa notícia é que a gente, esse ano, na feira, na AgriShow, nós tivemos que procurar problema. Antes eles eram visíveis. A gente vai, fotografa, depois encaminha o auto de infração. Então, esse ano a gente teve que ser mais detalhista para encontrar os problemas. Isso nos deixou muito felizes, nós já dissemos isso aos fabricantes. Qualquer sede de fazenda, mais antiga que vocês forem, café, cana, qualquer uma, vocês vão encontrar instalação elétrica desse tipo. Essas são as proteções fixas, né? Isso é foto de feira, gente. Esse da esquerda. Tá? E a direita, como ela teria que ser. Né? Isso, fazenda de café. Aqui vocês veem que a proteção fixa ela só pode ser retirada com uma ferramenta. Aqui vocês veem exemplo de que você tem uma proteção fixa, essa da esquerda, mas é uma borrachinha, que a pessoa tira com a mão. Às vezes é uma borboleta, às vezes é um quebra-dedo, que a gente fala, uma travinha. Né? Naquele caso ali, vocês têm da furadeira do meio, é a mesma coisa. Esse da direita é muito comum em muito lugar, compressor.
O que a gente costuma ver, às vezes, é só essa proteção da frente. Eles se esquecem de fechar a parte de trás. Tá? Esse aqui é uma situação, por exemplo, que eu poderia dizer do detalhe. Né? Quem olha, vê que está tudo protegido, a correia, a polia ali na frente. Mas, se você olhar direito, você vê que ainda ficou uma abertura, né? E a proteção não pode ter nem essa abertura que está na foto do lado direito. Outra máquina muito perigosa, não só para trabalhador, mas também para quem passa em volta, nas rodovias, né? Até na cidade, vocês veem o pessoal com essas roçadeiras, essas máquinas. Aquilo ali projeta, aquilo ali é que nem a velocidade daquilo é como uma bala. Eu já atendi trabalhador morto com aquela roçadeira manual que tem. Ele recebeu, saiu um pedaço de, eu não sei se de metal ou uma pedra que perfurou o coração, fez um tamponamento. Uma morte, sim, muito idiota. A gente vê muito vidro quebrado, carro, na estrada, por conta dessas roçadeiras. À direita, vocês têm como a proteção. Essa foto de baixo da esquerda é uma situação que a gente interviu. Foi na feira, todas essas máquinas são máquinas de feira, e o camarada botou esse motorzinho sem qualquer proteção para mostrar como é que funcionava a máquina. Olha o absurdo. Né? Na feira, que tinha um monte de gente que não tem nada a ver, com o risco de escorregar, cair, meter a mão numa correia, uma polia dessa em funcionamento. Aqui a gente mostra uma outra maneira de você fazer proteção, que é a distância. Você impedir que a mão chegue à área de risco. Você pode usar a distância e pode usar a abertura da proteção. Então, a da esquerda mostra para vocês que essa proteção é ruim, que ela permite que o dedo entre na área de risco. Tem muitos ventiladores aí que a gente vai encontrar esse problema. Aí, no lado direito, um moinho. O da foto do alto, você consegue alcançar a área de risco, e o da foto de baixo você não consegue, como deveria ser a proteção. Eixo cardan, né, de veículos, principalmente de trator, que liga o trator ao implemento. Na foto da esquerda, que a gente encontra geralmente no campo, e da direita vocês veem que ele é incompleto, no caso da foto de cima. Embaixo vocês têm um exemplo de um quase perfeito, como deveria ser essas proteções, protegendo totalmente, de uma ponta a outra. Esse perigo a gente não resolve com sinalização, nós resolvemos com proteção. Então não adianta dizer que tem perigo aí. A foto da direita é uma plantadeira de mandioca, onde o cara coloca o pé ali naquele coisinha verde. E tem aquele rolamento, aquele eixo girando bem no pé dele com uma sinalização. Sinalização é só para advertir, não faz às vezes de... Aí você tem outro tipo de proteção, que é a proteção móvel com entretravamento. Tem essas características e uma delas importante é não permitir a burla. Então, você vê uma máquina com essa quantidade de coisas, ela precisa ser... Quando você abrir isso aqui, tem que parar o motor. Se ela permite que você abra com a mão, quando você mexe com ela, tem que parar o motor. Aqui você tem um exemplo disso, na foto da direita, não sei se dá para ver muito bem, mas você tem aqui um interruptor. Veja que, ao abrir essa tampa, eu consigo parar o motor da máquina. Tá? Isso é medida de segurança. E a hora que eu recolocar, ela não volta imediatamente. Eu tenho que fazer de novo a ligação dessa máquina. Aqui vocês veem equipamento que tem isso, mas do lado direito, ali no alto, eu não sei mexer aqui com esse negócio, mas tem um mecanismo de... Tá, eu já terminei. Tem um mecanismo ali, mas ele permite a burla. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente colocou. E, para terminar, eu queria mostrar isso aqui para vocês. As nossas multas, muita gente diz que elas são pequenas. De fato, são porque elas estão defasadas. Elas estão na época congelada da UFIR, e de lá para cá, elas continuam em UFIR. Então, de fato, há uma defasagem grande nos valores das nossas multas. Mas o que eu costumo dizer, essa aqui é a multa mais comum que a gente faz, né? Falta de proteção de máquina, de partes móveis, sistema de transmissão. E o valor dessa multa, eu calculei aí que para uma empresa de 50 a 100 trabalhadores, desse valor de UFIR, que é de 1,064 reais, ela vai ser de R$ 4.000 a R$ 4.700. É muito ou é pouco? É relativo, né? Como dizia Einstein. Por que é relativo?
Veja, eu vou numa fazenda que tem 10 trabalhadores. Se ela pagar o salário mínimo, ela tem uma folha de pagamento de R$10.000. Se eu fizer 5 multas equivalentes a essa, já vão ser R$20.000. Mesmo que ela pagar com 50% de desconto, vão ser R$10.000. É o impacto de um mês de folha de pagamento. Então, parece que para essa empresa tem algum impacto, não é? E, se eu for na Raizen e fizer não 5, mas 50 multas, vai doer a moral dele, mas o impacto econômico vai ser michuruco, né? Eu fiscalizei as obras do aeroporto de Campinas durante os 3 anos, nós emitimos mais de 300 autos de infração, fora as interdições e etc. Tudo isso aí deve ter dado um absurdo de uns 500, 600 mil reais. Para uma obra de bilhões, vocês imaginam, o dano é moral, não tem dano econômico. Então, esse é um problema que nós temos no Ministério do Trabalho, que é de você não ter uma proporção com o poderio econômico da empresa. Aliás, é o que eu vejo também nas sentenças do judiciário. Se você fazer uma multa de 40, 50 mil, 100 mil reais num banco, não vai trazer para o banco a sensibilização para que ele deixe de cometer a mesma infração futuramente. Então, essa é uma coisa que nós precisamos repensar, que não é nem tanto a questão do valor da multa, mas, de alguma maneira, a gente poder impactar o poder econômico da empresa, uma proporção com o poder econômico da empresa. Obrigado. Agradecendo as brilhantes palestras, as brilhantes exposições que nós tivemos, para chegar ao fim desse painel, lembrando aqui da brilhante exposição do ministro Douglas sobre os avanços da ciência e o trabalho no meio rural. Hoje nós vimos no Jornal das 7 que que eu até disse aqui para o presidente da Associação Comercial a primeira vez que nós tivemos, que nós chamamos da RMM, a Região Metropolitana de Marília, abrangem todas as cidades do entorno. E nós vimos no jornal hoje que em Pompeia, a FATEC de Pompeia, está com vestibular para o curso de Tecnologia em Máquinas Agrícolas, com 80 vagas, para formar trabalhadores para operar essas máquinas, para mexer, para saber como fazer. As máquinas têm tanta tecnologia. Outro dia nós entramos num caminhão que a gente não conseguiria fazê-lo andar. Então está aqui na FATEC, vimos lá o nome da diretora, o sobrenome Nishimura deve ser da família que mantém a empresa Jacto. Muito bem. Terminando falando das campanhas do trabalho seguro, nós temos essa cartilha do trabalho seguro e saudável, é uma cartilha elaborada na ANAMATRA, quando Sua Excelência, o juiz Renato Henrique Santana, que é o juiz de Ribeirão Preto, era o presidente da ANAMATRA, e nós utilizamos isso no trabalho Justiça e Cidadania. É um projeto que os juízes vão às escolas divulgar este trabalho para a população. Temos uma grande aceitação nisso no EJA, Educação de Jovens e Adultos. E também nós temos dentro do nosso programa Trabalho Seguro, cuidar da saúde dos jurisdicionados, que é a população em geral, do servidor e dos magistrados. E nesse mês, até por causa da minha gravata, nós estamos no Outubro Rosa. Então, o nosso programa Trabalho Seguro é parceiro das mulheres, parceiro desta campanha Outubro Rosa, porque 1 em cada 8 mulheres terá câncer de mama em alguma fase da sua vida. Então, para que as mulheres se previnam neste Outubro Rosa.
Nós temos um bottom que no mês seguinte nós já usamos no Novembro Azul, que é do prevenção do câncer de próstata para nós, os homens. Muito bem. Então, terminando esse painel, faço os agradecimentos especiais em nome do desembargador Lorival Ferreira dos Santos, o nosso presidente, que sempre deu apoio ao programa Trabalho Seguro no nosso tribunal. E faço um agradecimento especial ao desembargador Giordani, que é o presidente da comissão do Congresso, de ter feito este painel do Trabalho Seguro, de ter nos dado toda a abertura e o apoio para a realização deste congresso em Marília. Muito obrigado a todos vocês, devolvo o cerimonial.